lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Histórias de luta, mulheres do PT que mudaram o Brasil é o tema da aula de hoje no TV Elas por Elas Formação, com a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes. Olá, mulheres desse Brasil, mulheres lutadoras, guerreiras, mulheres lindas, mulheres de todos os cantos deste país. É uma grande honra poder estar aqui hoje falando, me dirigindo a vocês e dizer que eu quero contribuir nesse processo de debate, de discussão, das nossas lutas, da nossa realidade e do nosso futuro. Eu sou a Márcia Lopes, tenho 66 anos, moro aqui em Londrina, no Paraná, sou assistente social, professora aposentada do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina, e tenho aí também, né, uma trajetória, um aprendizado desde a minha família, do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais. Aprendi sempre que a gente jamais poderia se conformar com aquilo que não trouxesse dignidade e felicidade para todas as pessoas. Então, nesse sentido, como assistente social e professora, né, também fui gestora, secretária municipal de assistência social, aqui em Londrina, na primeira gestão do Partido dos Trabalhadores. Depois eu fui vereadora também, tive a honra de trabalhar com o presidente Lula por 5 anos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como secretária nacional de assistência social, como secretária executiva desse mesmo ministério, e depois como ministra em 2010. Tive a honra de coordenar o Fome Zero, essa estratégia tão importante para o Brasil de combate à fome, né, de mudança dos indicadores da vida da população brasileira, juntamente com 13 ministérios, e assim, né, conhecer o Brasil, viajar muito por esse Brasil afora, não só nas capitais, mas naqueles cantos mais específicos e com tanta diversidade, onde encontramos mulheres, onde encontramos toda a população, né, indígena, quilombola, ribeirinha, ciganos, população de fronteira, migrantes, população de rua, né, toda essa nossa gente que vive, que pulsa, que aspira e sonha com um Brasil justo, com um Brasil democrático, com um Brasil de todos, de todas, de todos. Então, assim, né, eu vivi essa experiência, depois tive a oportunidade de andar um pouco pela África, América Latina e Caribe, pelos organismos da FAO, do Unicef, do PNUD, pelos organismos da ONU e outras entidades, né? E aí sempre militando também na área da assistência social, que é a minha área de concentração, né, de trabalho, de dedicação, também no governo Lula e fora dele, integrando a Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, integrando outros movimentos, agora participando mais atualmente de uma assessoria militante junto à Câmara Temática de Assistência Social do Consórcio Nordeste, e também tive a honra de participar da transição deste governo Lula, e ficando aí novembro e dezembro
em Brasília, olhando, né, infelizmente, a destruição que esse país viveu no governo federal, principalmente, né, mas com consequências dramáticas para toda a população brasileira, e aí esse período de novembro e dezembro serviu para que cada grupo de cada política pública pudesse avaliar, conhecer, entender as realidades e já oferecer subsídios para o presidente Lula e para a sua equipe quando assumiu em 1º de janeiro de 2023. Atualmente eu sou consultora, tenho uma pequena empresa de consultoria, mas grande parte do tempo eu me dedico à militância mesmo, né, da organização, dos debates. Passamos a pandemia fazendo lives, né, conversando com a população brasileira do ponto de vista da nossa capacidade de articulação, de organização, né, e principalmente as mulheres, né, nesse processo, sempre tão antenadas, sempre tão resistentes, tão mobilizadoras e tão comprometidas. E, ao mesmo tempo, diante de uma realidade tão difícil, não é, ainda, de todas as violências contra as mulheres, de tantos retrocessos ainda, de feminicídios, enfim. Então, eu sou, né, como tantas de vocês, eu sou uma mulher que aprendeu, né, a luta, que aprendeu da minha família, das minhas colegas profissionais, dos meus colegas, das comunidades, do partido, por onde eu tenho passado, né? O que é a gente saber resistir, lutar, aprender a reconhecer, inclusive, as conquistas importantes. E acho que em mais esse 8 de março de 2024, e todos esses dias, e cada dia do ano, nós temos que dedicar as nossas lutas, a nossa grande esperança, e nesse sentido, falar, né, neste tema de hoje, sobre histórias de luta, mulheres do PT que mudaram o Brasil, tem muito sentido, né? Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1982, então, desde o seu início, onde eu pude entender, né, o que era, naquele período, o movimento dos trabalhadores, a organização do trabalho, não é? Toda a luta das mulheres para se colocar, inclusive, com o direito ao trabalho, com o direito à profissionalização. Temos, obviamente, no presidente Lula, né, uma grande liderança, inclusive das mulheres, porque ele sempre foi, né, um homem trabalhador, militante, que reconheceu, que identifica nas mulheres, né, a sua condição de absoluta justiça nas suas lutas, no seu sonho, né, de igualdade, de equidade. Então, foi muito importante que na década de 80, né, o Brasil pudesse ter a criação do Partido dos Trabalhadores e, desde sempre, a presença das mulheres, embora também no campo da esquerda, no campo dos partidos, no campo da disputa política, não é? As mulheres também aí tiveram que lutar para ocupar os seus lugares, não é? Mas eu entendo que não há dúvida, né, que nós, ao longo desse período de 80 para cá, particularmente com a Constituição de 1988, né, nós tivemos aí um processo muito importante de reconhecimento do direito das mulheres, né, a todas as políticas públicas, do reconhecimento das mulheres nas suas necessidades fundamentais, né, de acordo exatamente com as suas realidades, com as suas vivências, né? E, nesse sentido, nós tivemos aprendizados fundamentais, né, com mulheres que mundialmente foram fundamentais nessa luta, e todos os anos eu resgato esse livro, Mulheres do Brasil, né, que aqui conta a história de muitas mulheres. E a cada ano eu vou lendo e vou conhecendo novas mulheres, e é claro que faltam ainda muitas delas, né, aqui neste texto, e a gente tem que ir atualizando e tem que ir reconhecendo. Mas me lembro, né, quando eu, na universidade ainda, quando eu li Simone de Beauvoir, né, Berta Lutz, e aí nós fomos aprendendo, ou pelas pastorais sociais, ou pelos movimentos políticos, quantas mulheres
foram referências para nós, né? Me lembro muito de Dorcelina Folador, né? Me lembro muito de mulheres da área rural, trabalhadoras rurais, trabalhadoras professoras, Nícia Floresta, que tive a oportunidade de estar lá agora no Rio Grande do Norte, exatamente no município de Nícia Floresta, uma grande feminista, né? Aprendizados com a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, com a Benedita da Silva, com a Luísa Erundina, que também é assistente social, uma grande mulher, né, trabalhadora, enfim, com a nossa presidente do partido, Gleice Hoffmann. Enfim, eu vou aqui, né, me eximir de falar de uma lista tão grande pelo nosso tempo, mas dizer que, de fato, em todos os lugares do Partido dos Trabalhadores, desde a sua origem, né, as mulheres ocuparam um espaço fundamental, mesmo que ainda não sendo tão reconhecidas, porque depois nós lutamos pelas cotas, depois nós lutamos, inclusive, pela participação das mulheres na política, aqueles 30%, lutamos para que também nos diretórios municipais, estaduais, na Executiva Nacional, na própria estrutura do partido, nós fôssemos, né, 50%, né, e aí a participação e a presença das mulheres em todas as áreas de políticas públicas. Mulheres garis, mulheres professoras, mulheres donas de casa, mulheres sociólogas, mulheres bancárias, né, mulheres assistentes sociais, psicólogas, dentistas, médicas, pedagogas, arquitetas, né, mulheres trabalhadoras rurais, né, mulheres que vivem a situação de rua, mulheres que vivem, né, a situação extrema de violência, de exploração, de injustiças, e que nós temos que, obviamente, falar disso, né? Às vezes nos machuca, nos dói. Esses dias eu li, né, que nós tivemos, em 2023, 2.694 feminicídios, e cada estado com seu número, cada município com seu número. Nós tivemos mais quase 19 milhões de mulheres que sofreram violência em 2022. Né? Nós temos dados, informações ainda estarrecedoras em relação à vida das mulheres, a como as mulheres são tratadas, não é? A como as mulheres são compreendidas ou não compreendidas, né? A que lugar ainda as mulheres ocupam, e o que tem que ser disputado, o que tem que ser ainda tão mobilizado para que as mulheres tenham acesso às suas necessidades e aos seus direitos fundamentais. Então, nesse sentido, eu penso que no momento em que a gente vai falar, né, como as mulheres puderam, né, ajudar a mudar esse Brasil, eu quero dizer, lembrando inclusive também, claro, da nossa querida governadora Fátima Bezerra, né, uma governadora e uma mulher que está lá no Rio Grande do Norte, bem sabemos, um estado coronelista, um estado machista, um estado que acompanha essa realidade do nosso país. Esse país que escravizou o seu povo e, por isso, né, responde por tantos indicadores e tantos resultados de opressão, de exploração, de sofrimento humano, de preconceitos, né, de violações dos direitos, fundamentalmente, das mulheres, desde que nascem até que morrem, todo o ciclo da vida. E assim, né, é preciso que a gente reconheça, para que a gente tenha mais força, mais garra, né, mais disposição de luta, aquilo que nós somos capazes de fazer nesse período, ocupando, né, os vários espaços de luta, de organização e de mobilização. Me lembro bem, quando nós começamos a organizar os conselhos municipais dos direitos da criança e adolescente, os conselhos dos direitos das mulheres, o Conselho da Assistência Social, da Saúde, da Cultura, todos os conselhos, né? Como foi importante a presença das mulheres. E aí, particularmente, as mulheres do PT. Esses dias, conversando com uma vereadora, né, a Roberta, uma vereadora lá de Ourinhos, né, a gente
relembrou isso, né? Ela que também é assistente social, a gente relembrou quanta luta, quanta persistência, quanta resistência, né, nós tivemos que fazer, mas o quanto a mulher foi capaz de, pela sua sensibilidade, pelo seu compromisso, não é? pela sua vida cotidiana, por tudo que ela viveu, experimentou, como ela é capaz de mobilizar, de sensibilizar, de argumentar, de não se cansar em resistir e em persistir na luta, nas lutas todas. Por isso, as mulheres foram fundamentais. As mulheres que aspiram à democracia, à justiça, à igualdade, as mulheres que não toleram nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de misoginia, de homofobia, nenhum tipo de racismo, né? Como elas foram fundamentais nessas lutas até hoje. E, particularmente, né, as nossas grandes companheiras petistas que foram, pouco a pouco, assumindo esses espaços nos conselhos municipais, espaços nas pastorais sociais, espaços nas associações de moradores, espaços nas entidades de classe, espaços nos movimentos, né, como o MST, grandes mulheres líderes, né, nós temos agora as séries lá em Brasília, né, do MST, que é aqui do Paraná e está lá, enfim, né, nós temos pelo Brasil afora, em todos os municípios, em todos os estados, em todas as instâncias, né? Nós temos mulheres valorosas, mulheres silenciosas, mulheres que estão no anonimato ainda, né? Ou por ameaça, ou porque não se reconhece, ou porque não conhecemos, porque esse país é tão grande, né? Mas que estão fazendo a diferença no cotidiano, que estão dando recado, que estão passando uma informação, que estão reunindo 2, 3 no seu prédio, no seu bairro, na sua comunidade, e que estão chamando para a luta, né? Também me lembro de uma companheira aqui do Paraná, da Elza Campos, né? que tem sempre uma militância tão importante. Enfim, né? Nós podemos comemorar, né, essas mulheres que saíram, né, que saíram à luta, que enfrentaram todo tipo de limitação, que tiveram dupla, tripla jornada de trabalho, de cuidados, de responsabilidades para assumir projetos fundamentais, não é? Então, eu não tenho dúvida do orgulho, da honra de ver, não é, as mulheres, e particularmente as mulheres do Partido dos Trabalhadores, assumindo, né, ou pela vereança, ou como deputadas estaduais, deputadas federais, agora aqui, não é, o Paraná elegendo vereadoras, mulheres negras, né, elegendo deputadas federais, deputada federal negra, não é? Enfim, todo o Brasil, mas a gente vai aqui se lembrando, né, do que tem acontecido, né? Mulheres que estão na Câmara dos Deputados, mulheres que estão no Senado, né? Nossa querida também lá no Distrito Federal, Érica Cocai, que tem assumido lutas tão importantes, né? Marias que estão nos movimentos da população de rua, nos movimentos indígenas, mulheres que eu tenho encontrado, né? A Joana, do movimento de população de rua, tantas e tantas que têm enfrentado com galhardia, com coragem, né, todos os limites, ou porque falta recursos, ou porque falta estrutura, ou porque não se reconhece, né, a realidade dos municípios brasileiros. Olha só, uma outra informação, nós só temos no Brasil ainda 42 delegacias de mulheres. Quer dizer, isso é um dado para a gente pensar, para a gente refletir, não é? Nós só vamos transformar o Brasil, nós só vamos transformar a cultura machista do país, nós só vamos superar, não é, esse grande legado que a gente não gostaria de ter, não é, que é de violência, que é de maus tratos, quando nós conhecermos a realidade, quando nós tivermos a capacidade de identificar as necessidades e de implementar políticas públicas, de fato, que atendam às necessidades, os direitos das mulheres em todo o país. Tenho andado esse Brasil trabalhando, falando, conversando, encontrando principalmente com as mulheres. Vou no município falar com mais de 1.000 mulheres, né,
sobre essa realidade, um município do interior e um município que tem o desejo, né, de avançar nas conquistas e na agenda das mulheres, né? Eu tive a honra de estar no Ministério quando nós convocamos a implementação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, essa política pública que foi sempre tão mal reconhecida e compreendida, não é? Porque historicamente a assistência social foi confundida e foi realizada como benemerência, como caridade, como favor, e não como direito. E só na Constituição de 88 ela foi inserida no tripé da Seguridade Social, junto com a Saúde e Previdência, como uma política pública. E aí nós tivemos, no governo do presidente Lula, lá em 2004, a condição de escrever uma política nacional de assistência social, de dizer para o Brasil o que é assistência social, o que são os serviços e os benefícios de assistência social, como o benefício de prestação continuada, como o Bolsa Família, como os benefícios eventuais para todas as populações, né? Garantir cestas de alimentos, documentação, garantir rede, garantir mosquiteiro, garantir barco, garantir os instrumentos para que as famílias, as pessoas pudessem se deslocar e pudessem ter as suas necessidades fundamentais atendidas. Isso é direito à proteção social. E nós escrevemos isso numa política nacional. Nós fomos disputar o orçamento federal, estadual, municipal. Nós criamos uma grande rede dos Centros de Referência da Assistência Social, dos CRAS, onde tem assistente social, psicólogo, educadores, né, que estão nas comunidades. Nós criamos os CREAs, os Centros de Referência Especializados, para atender fundamentalmente as famílias, e quem vem representar as famílias, mais de 90% são as mulheres que podem chegar, né, nestes centros, nos CRAS, nos CREAs, também nos centros de população de rua, e falar de si, falar da sua história, falar da sua necessidade. Mulheres que podem e devem ser incluídas no cadastro único, como uma base de informações da vida dessas mulheres, para a gente, para quem está, né, nos governos, para quem está nas instituições, nos movimentos sociais, nos partidos, em todas as áreas de políticas públicas ou de instituições não governamentais ou nos movimentos sociais, para que, de fato, a gente entenda que realidade é essa, quem são essas mulheres, quem são essas famílias, onde elas estão, como elas vivem, qual é a renda delas, que tipo de relacionamento elas têm, né, que tipo de convivência elas têm, os filhos, a juventude, os idosos, as pessoas com deficiência, os migrantes, essa grande população que voltou a viver nas ruas, porque aumentou muito a população de rua em nosso país. Então, eu quero dizer, meu tempo já está quase se esgotando aí, mas eu quero dizer assim, que eu tive a honra, né, de participar desse processo de construção, de implementação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, que tem uma íntima relação com a luta das mulheres, com a organização das mulheres. Hoje nós temos, de novo, um Ministério da Mulher, nós temos uma ministra mulher, nós temos várias ministras mulheres, nós temos, né, uma governadora que nos honra, que nos orgulha muito, a Fátima Bezerra. Nós temos uma prefeita, vou mencionar aqui a Margarida, lá em Juiz de Fora, mas nós temos outras mulheres prefeitas, né? Nós temos vereadoras, temos aqui em Londrina, Leni de Assis, uma grande vereadora, nós temos mulheres nas empresas, mulheres no campo, na cidade, nas pastorais, nos sindicatos, mulheres que honram a sua profissão, que honram a sua tarefa de todo dia, junto com as suas famílias, junto com as suas comunidades, né? O que nós não podemos permitir é esse sofrimento, né, de exploração, de violência contra a mulher. Eu já visitei centenas de municípios, muito mais do que 2.000 municípios no país. E nenhum município, toda vez que eu faço a pergunta, aqui neste município as mulheres ainda apanham? As mulheres ainda sofrem violência? E a resposta da plenária do grupo é sempre assim: sim, muito. Ou seja,
nós temos ainda uma longa jornada pela frente. E nós temos que fazer isso nos organizando, nos inserindo nos movimentos sociais, nos inserindo nos setoriais do Partido dos Trabalhadores, nas secretarias. Nós temos uma Secretaria Nacional de Mulheres, né? Nós temos setoriais em praticamente todas as áreas, também de assistência social, de saúde, de cultura, de segurança. Todos os setoriais cabem, né, às mulheres, cabem às nossas lutas, cabem à nossa agenda. Então, eu quero dizer da alegria, né, de poder honrar e ter orgulho das mulheres que de fato mudaram a história desse país. De uma luta muito pequena, olha a Lei Maria da Penha, o que ela representou, né? Olhem todas as iniciativas em vários lugares desse país, projetos fundamentais. Quero falar de uma grande companheira brasileira que vive em El Salvador, a Wanda Pinhato, e que é exemplar no debate, na implementação de políticas públicas para as mulheres, que lá implantou o Ciudad Mujer, e aqui no Brasil inspirou a Casa da Mulher Brasileira. E assim eu podia ficar aqui o dia inteiro lembrando de mulheres, de companheiras, guerreiras, né, que enfrentaram todas as adversidades da vida, que passaram fome, que sofreram e sofrem de violência, sofrem maus tratos, sofrem assédio moral. Quantas funcionárias, né, seja elas funcionárias públicas, funcionárias do setor privado, se sentem aviltadas nas suas condições de trabalho, de salário, de tratamento. Então, nós temos uma grande agenda a ser tratada, a ser cumprida, a ser desvendada. Nós temos ainda situações, né, muito graves no Brasil em relação às condições de vida das mulheres. Vimos o que a pandemia fez, vimos quantas mortes de mulheres na pandemia, vimos, não é, quantas mulheres negras de periferia, porque todas as crises, toda vez que vem alguma situação de calamidade, de emergência, as mulheres são as primeiras e as mais vitimadas, não é, de todo esse processo, exatamente pelo lugar que ela ainda ocupa, seja de protetora, de defensora, seja de cuidadora, não é? Seja de resistência, fazendo as resistências, seja de liderança, e por isso nós não podemos jamais abandonar essa nossa luta, essa nossa causa, dizer que vale a pena, que quando a gente se organiza, se mobiliza, né, quando a gente entra no debate, né, da nossa comunidade, do nosso território, da nossa cidade, do nosso país. Olha aí o presidente Lula agora instituindo, não é, o G20 social. Então, nós não queremos só para o Brasil, nós queremos que o mundo seja diferente. Nós nunca mais queremos ver mulheres e crianças em Gaza ou em qualquer lugar do mundo sendo mortas, não é? Uma atrocidade, uma situação desesperadora e que a gente não pode se conformar. Então, eu quero encerrar esse momento aqui com vocês todas, né, dizendo da minha alegria, da minha determinação, do meu otimismo, do meu realismo também, em entender que a gente não pode abrir mão da nossa luta. E ter unidade, se juntar, sem orgulho, sem disputas internas, né? Porque tem trabalho para todo mundo, em todos os lugares. Isso é fundamental, seja no partido, seja no nosso local de trabalho, seja nas nossas comunidades, na nossa militância, seja nos espaços de convivência, né? E as mulheres querem ser felizes, as mulheres querem brindar, as mulheres querem conviver, as mulheres querem fazer festa, né? As mulheres querem viver o amor, as mulheres querem, de fato, ter o direito, né, de pertencimento, serem tratadas com dignidade, as mulheres querem brilhar, não é? Gente foi feita para brilhar. Então é isso, um grande abraço a vocês e que a gente continue nessa luta, né, para que nós tenhamos o mais rápido possível um país reconstruído com o governo Lula, com a participação de todas as mulheres em todos os lugares e cantos deste Brasil, contribuindo naquilo que nós podemos. Em todos os lugares, a mulher é fundamental, a mulher
pode e deve brilhar, a mulher pode e deve ser reconhecida, não é? Nesse processo de reconstrução, nesse processo de um futuro que a gente deseja, que seja de muita luz, que seja de muito brilho, que seja de fato um projeto de felicidade, um projeto onde nós tenhamos uma economia popular, social, solidária, onde nós tenhamos políticas públicas também, né, que cheguem a toda a população brasileira e particularmente para todas as mulheres. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Na aula de hoje, a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, falou sobre as mulheres do PT que mudaram o Brasil. Amanhã tem mais. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.